Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que é as falsas doutrinas para Deus? Por que é que Deus, ele protege tanto os maiores pecadores na terra? Como funciona a mente do Criador do mundo? Por que é que os ricos, a maioria, eles não crêem em nada do que Deus diz? Isso tudo é para que você aprenda o que é o mundo espiritual e como funciona as regras e as doutrinas de tudo que Deus diz para você. Jesus, ele foi morto justamente pelos ricos não entender nada do que Jesus ensinava, né? Jesus foi julgado como louco, como feiticeiro, como mentiroso, pelos próprios religiosos, pelas pessoas que idolatravam o ter e não o ser. E é você que tem que buscar esse tipo de conhecimento, principalmente se você for um pecador, né? A gente tem que buscar as verdadeiras informações para não viver se julgando, se condenando por si mesmo, sem buscar os verdadeiros conhecimentos do que Deus ensina. Porque Deus, ele realmente tem uma preferência muito grande pelos pecadores na terra. E por quê? Porque Deus protege os errados, os injustos, os mais ruins, vamos dizer assim, né? Ao ponto das pessoas que têm condições financeiras dizer não creio em Deus. Os mais ricos, eles dizem eu não creio em Deus, ou eles dizem assim: eu não sou obrigado a crer na Bíblia. Eu creio em Deus da minha forma, né? Então, por quê? Deus tem uma doutrina que bate de frente com essas pessoas. Por isso, eles querem crer da forma deles. Eles querem morrer enganado para não ceder a nada do que o Espírito Santo ensina. Ele não quer crer, ele crê da forma deles. Então, da forma deles, né, dos religiosos, é uma forma errada. E o que significa uma falsa doutrina? Se ligue só para você entender a mente de Deus, a mente do Criador do mundo, né? O maior mandamento bíblico é o mandamento do amor. O amor é que predomina todos os mandamentos. E Deus ensina isso para você. Em Timóteo 5 em diante, Deus ele explica para você sobre o que é a falsa doutrina. Ora, o fim do mandamento é o amor e um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Deus não gosta que ninguém finja nada na terra, nem que acredita nele. Deus não gosta que as pessoas finjam e diz, eu creio, mas eu creio da minha forma. Deus não concorda com isso. Do que, desviando-se, alguns se entregaram às vãs contendas. As pessoas, elas se desviam de tudo que Deus ensina para crer da forma deles. É isso que Deus diz. As pessoas se desviam dos mandamentos para ter as suas crenças, querendo ser mestres da lei. Olha só como Deus explica para você.
querendo se dizer ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se faz uso legitimamente. Sabemos isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, os homicidas, para os impuros, os pecadores, para os profanos, os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, que quer dizer quem mata o pai e a mãe, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para os que for contrário à doutrina. Esse é o verdadeiro Deus. Ele é para a lei de Deus, foi criada para todas essas pessoas. Por quê? Né? Porque Deus protege os homicidas, os roubadores, os mentirosos, os profanos. Por que isso, né? Então vamos lá para que você entenda sobre a verdadeira doutrina do Espírito Santo. Ele diz com a sua palavra que ele é quem criou todas as regras na terra. Se você for estudar sobre as coisas do mundo, você aprende que nos presídios e toda desgraça na terra, ela tem um fundamento. Tudo de ruim, prostituição, roubo, homicídio, tudo isso, ela tem uma base. Ela vem de uma base de pessoas que foram abusadas pelos pais. De pessoas que sofreram algum abuso. Ou abuso sexual, ou abuso de pais que querem escravizar os filhos, que abandonaram os filhos, que maltrataram, que bateram. De alguma forma, todas as pessoas que sofrem na terra, ela tem uma base de uma família bagunçada. Se você for estudar, você aprende que por uma criação, por um erro geracional, por problemas hereditários, é que o mundo vai piorando. Porque uma criança que ela não tem base familiar, ela não tem com quem aprender. Então a bagunça emocional dentro daquele ser humano é feita dentro de casa, ainda na juventude, né? Ele não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é uma proteção, então ele cresce de qualquer forma. E de qualquer forma, ele vai tentando vencer na vida. Por isso é que Deus, ele protege tanto essas pessoas que se prostituem, que mata, que rouba, porque Deus, ele não julga apenas o pecador pelo pecado. Deus, ele olha a causa. Você que tem que entender sobre isso, que Deus, ele não condena nenhum ser humano na terra pelo pecado. Deus não condena o pecador pelo pecado. Deus observa a causa do pecado. Então, tem pessoas que realmente ela vem de uma família tão bagunçada, de uma tragédia familiar tão grande, que tudo que ele fizer na terra, Deus vai esperando, protegendo aquela pessoa para ela não morrer, mas que Deus vai esperando
que ela acorde e busque o caminho da verdade, né? Deus quer que as pessoas prestem atenção e se arrependa e busque uma nova forma de viver. Identifique as consequências do pecado e busque uma forma correta de viver. Onde os doutores da lei, é isso que esse versículo está querendo dizer aqui. Onde os doutores da lei, eles dizem saber tudo e não sabem nem o que dizem, nem o que afirma, nem o que vive. Então, eles, quando muito eles observam que Satanás existe, ele observa na vida alheia. Ele só sabe ver os erros dos outros, mas o dele mesmo, ele não consegue ver. Por isso é que Deus diz que a lei de Deus, ele veio para esse tipo de pessoa e não para os justos. Porque se você analisar, as pessoas que se dizem justas, as pessoas que estudaram e que cresceram profissionalmente na vida, a maioria, elas não querem saber de Deus. Elas querem saber do dinheiro. Ela associa Deus com o dinheiro. Então, ela acredita que Satanás é as próprias pessoas. É assim que eles acreditam. Então, eles se sentem pessoas superior. Eles acreditam que Satanás é os próprios seres humanos na Terra. Então, ele julga, despreza, mente, faz tudo isso, tudo que Deus diz não faça, ele faz e só observa que Satanás existe na vida alheia. Na vida deles, não. Eles não conseguem ver. Por quê? Por conta da cegueira do próprio Espírito. Por isso Deus diz que as leis não é para os justos. Então Deus, ele tenta o máximo de chegar na vida dos mais pecadores. Então essas pessoas ricas, que elas não crê, porque não busca conhecimento, os que não crê é porque não busca. Porque quem busca passa a entender tudo o que Deus diz. Né? Mas quem nem quer saber o que Deus diz, nem quer, não quer saber de nenhuma verdade bíblica e ainda diz assim, eu creio da minha forma. Então Satanás está na vida de quem rouba, na vida de quem mata, na vida das pessoas que faz o mal ao próximo, na vida de quem mente, mas aí na vida deles, eles não conseguem ter essa dimensão. Eles não conseguem nem sequer, Deus diz isso, eles não sabem a causa de nada. Eles naturalizam tudo, as percas com os ganhos, ele normaliza-se tudo, olhando a vida dos outros, olhando a vida alheia, e quando muito ele acredita no mundo espiritual, quando muito ele acredita que está na vida dos outros. Um dia eu ouvi isso da boca de uma religiosa, né? Satanás, quando uma pessoa se separa, Satanás entra pelo meio. Quer dizer, ela observa Satanás na vida das pessoas, exatamente como Deus ensina. Na vida deles mesmos, por mais que aconteça alguma coisa, eles naturalizam. Eles dizem que tudo que acontece com eles é normal. Então, observe bem. Deus diz que os doutores da lei, eles dizem saber tudo, mas eles não sabem nada. Isso quem diz para você é o verdadeiro Deus. Eu não sei se você conhece alguma pessoa
que diz que sabe tudo, descravar uma unha, sabe de um medicamento, sabe tudo. As pessoas que estudam e que se formam, elas dizem saber tudo na vida dos outros. Quando alguém está pagando por algum pecado, ela sabe porque está pagando. Eles sabem tudo da vida alheia. Mas quando é na vida deles, eles não sabem e não querem saber. Exatamente como Deus diz. Eles nem querem saber, nem sabem e nem querem saber. Por quê? Porque vai cair a máscara. Você pensa que essas pessoas mais ricas, você acredita, essas pessoas religiosas, né? Esses doutores da lei, você pensa que eles não têm problema nenhum. Você pensa que eles, a vida deles, são perfeitas. Exatamente como Jesus disse, que é o sepulcro caiado. Quando Jesus olhava para eles e dizia: ai de vós, fariseus, ai de vós. Por quê? Porque eles não sabiam nada. Então, tudo que ele vive, tudo que essas pessoas vivem, de problemas na família, desunião familiar, perca financeira, tudo que eles vivem, ele apenas naturaliza. Então Deus, o que Deus pode fazer numa vida dessa? Se a pessoa não quer, se ela confunde o verdadeiro Deus, as coisas espirituais, ela normaliza, as coisas espirituais eles normalizam, e quando tem dinheiro para eles, o Deus deles são o tênis mais caro, as bolsas caríssimas, o carro que anda. Então, como é que Deus vai entrar na vida de uma pessoa dessa, que ela só sabe ver as coisas normais? Elas só sabem ver as coisas materiais, as coisas que o dinheiro pode comprar, e toda a verdade que Deus quer dizer, que Deus quer mostrar, a pessoa não quer. Não tem lógica isso. É por isso que eles dizem que as coisas de Deus é loucura. Para quem tem dinheiro, as coisas de Deus é loucura, porque eles é quem troca tudo. Eles é quem inverte tudo. Então, na rua, essas pessoas, elas fingem. Elas não vivem como verdadeiramente eles são. Eles vivem de aparências. Exatamente como Jesus diz. Quando Deus, ele me usou como profeta, a pessoa não queria o recado, a pessoa, quando recebeu o recado, mudou totalmente da água para o vinho. Quando adoeceu mais uma vez, ficou tentando esconder. Quando eu falei, quando eu abri a minha boca para falar, ainda o que eu estava vendo, a outra pessoa do lado, né, que era o marido, começou a brigar com ela. Ele começou a dizer assim: pô, você é que nem uma besta, você está mostrando. Quer dizer, era para ela esconder. Era para ela esconder aquilo que estava acontecendo. E ela começou a se explicar para ele. Eu não estou mostrando, ela está vendo. Porque ela levantava segurando nas paredes, segurando nas cadeiras, né? Que estava com os joelhos inflamados. Quer dizer, para eles, o que importa, na verdade, não é o que é. Para eles, não importa o que é. Para eles, o que importa é o que as pessoas vejam. Para essas pessoas religiosas e ricas e que têm dinheiro, não é o que é. Exatamente como Jesus dizia. Para eles, não é o que eles sentem. Não importa o que eu sinto, é assim que eles pensam. Não importa o que eu sinto, não importa o que as pessoas acreditam. O que importa é o que eu apareço.
é o que eu apresento. Então, dentro de casa, eles vivem uma vida perturbada, perseguida, não são felizes, mas eles fingem. É por isso que Deus diz, exatamente como Deus diz. Então, enquanto essas pessoas pecadoras, essas piores, que eles, os ricos, condenam, né? Os ricos, eles condenam as pessoas que pecam, os pobres, né? Eles condenam. Enquanto os pobres, esses homicidas, parricidas, prostitutas, muitas pessoas, elas precisam pecar para sobreviver na terra. Muitos deles precisam pecar para sobreviver. Eles, dentro da casa deles, eles pecam da mesma forma, sem precisar. Veja só o que eu quero que você aprenda. Enquanto uns pecam para sobreviver, porque precisam pecar para sobreviver, é a lei da sobrevivência, veio de uma família bagunçada, veio sem uma base familiar, veio com problemas geracionais, com o emocional todo abalado, e eles não entendem o que vive. Queria ter vindo de uma família boa, com oportunidades na vida, enquanto Deus sabe que eles pecam por esse motivo. Os que se dizem santos, eles pecam entre eles, dentro de casa, e dizem não estão fazendo nada demais. É só você parar para analisar. É por isso que eles naturalizam a doença. Porque eles não concordam com nada do que Deus diz. Não é porque eles não sabem o que está na Bíblia. Eu pensava que as pessoas não sabiam como eu não sabia. Não, elas sabem, mas não acreditam. Essa é a diferença. Então eu já ouvi pessoas dizer assim, entre casais, né? Quando o marido esconde o dinheiro da mulher, quando a mulher rouba o dinheiro do marido, como é que eles pensam? Eu não estou roubando ninguém, que eu não vou roubar a mim mesmo, isso que eu estou pegando aqui é meu. E por que está mentindo? Um rouba do outro, o marido esconde o dinheiro da mulher, para a mulher manter a casa, ele diz que não tem o dinheiro, um mente para o outro e não está fazendo nada demais na mente deles. É isso que Jesus quis dizer para os fariseus. Ai de vós, fariseus, que não sabem nada. Quer dizer, eles condenavam os ladrões, as prostitutas, os pecadores, os mentirosos, fazendo as mesmas coisas dentro de casa. Porque eu cansei de observar em famílias o marido que rouba a mulher que rouba o marido que mente para a mulher que mente para o marido, e para eles não estão fazendo nada. Então, enquanto Deus não julga o pecado apenas pelo pecado, Deus julga a causa do pecado. E isso as pessoas não sabem. Entendeu? Enquanto uns precisam de pecar para sobreviver, outros pecam. Deus diz isso aqui, ó. O que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Quer dizer, eles vivem se enganando, roubando, mentindo, as vãs contendas, e diz, não estou fazendo nada. Por isso, é mais fácil naturalizar o pecado e dizer que é normal pecar, que é normal adoecer, não preciso crer nesse livro e viver uma vida de fachada e de aparência. É por isso que Deus protege tanto os pecadores, porque Deus não peca, Deus não julga apenas pelo pecado.
Deus, ele julga a causa também. Ele sabe por que aquela pessoa peca. Ele sabe por que aquela pessoa, ela precisa de pecar. Então Deus vai deixando o ser humano ir vivendo da forma errada, para ele mesmo observar que o pecado tem consequência. Para ele vendo que ele vai ser escravo do pecado. Que ali ele não vai prosperar, ali ele não vai ser feliz, ele vai se desgastar, vai sofrer as consequências e aí, mais velho, ele vai entender que Deus existe. Onde os mais ricos, eles pecam do mesmo jeito e dizem, não faço mal a ninguém. Eu não preciso crer em um livro para sobreviver. Quando eu estou com dinheiro, vou para os médicos. E não sou obrigado a crer nesse Deus. Não sou obrigado a crer em nada do que Jesus veio ensinar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Simples assim. E é por isso que as pessoas, eles não creem em Deus. Porque ele não entende a doutrina do Espírito Santo. Ele não entende a regra de Deus. Que Deus, ele não julga apenas o pecador pelo pecado. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele ama as pessoas. Ele só quer que as pessoas acordem e vejam as consequências do pecado. Porque Deus perdoa, mas não isenta. Então Deus, ele vai dando livramento na vida dessas pessoas para que dê tempo, para que ela observe que tudo há uma consequência. Então os mais pobres, o mais oprimido, o mais necessitado, ele precisava muito que Jesus viesse na terra para mostrar essa realidade, para ensinar o porquê, né? A causa e a razão de todas as coisas. Eu ainda lembro que lá na minha juventude, eu parava para chorar quando eu era humilhada. E eu dizia, meu Deus, por que eu vim de uma família dessa? Eu ficava sem resposta, Deus não me respondia. Eu não sabia ouvir a voz de Deus. Eu dizia, meu Deus, por que eu vim de uma família dessa? Porque eu me achava uma pessoa tão boa e por que eu sofria? Por que as coisas eram tão difíceis para mim? Eu ficava pensando, por que Deus não me trouxe nessa terra em uma família boa, em uma família estruturada? Por quê? Hoje eu entendo o porquê. Porque eu não saberia tudo o que eu sei se eu não tivesse vindo de uma família, né, de feiticeiro, de uma família desproporcional, onde nem o meu pai biológico eu conheci, não tenho irmão nenhum, sou filha única. Cansei de ver natais felizes em famílias onde eu ficava chorando ou me controlando para não chorar. Porque eu queria aquilo ali, mas eu não tinha e eu não entendia. E é isso que Deus quer, que as pessoas busquem o porquê das coisas. Deus quer que as pessoas, elas busquem a causa das coisas, o porquê. Elas enfrentam problemas e não sabem a verdadeira causa. É isso que Deus quer. Então Deus não condena. Deus mostra uma realidade para que o homem acorde na terra e saiba que Deus existe. E que foi Ele que impôs as regras. E não há ninguém nessa terra que possa mudar uma realidade de Deus. Deus, ele diz assim, que ele não faz exceção de pessoas. Deus, ele não faz exceção. Então são as pessoas que rejeitam o verdadeiro Deus. As pessoas é quem põe regra em Deus.
Elas dizem, eu não creio dessa forma, não quero saber e ponto. Então não é Deus que não quer, né? Não é Deus que não quer as pessoas. São as pessoas que não querem o verdadeiro Deus. Como muita gente que tem condições, elas dizem, não quero saber de nada da Bíblia, não creio na Bíblia, ou se creio, creio da minha forma. Aí está a resposta para você refletir o que é o verdadeiro Deus e que o mandamento que predomina, Deus diz que o verdadeiro mandamento é o amor. O amor é quem predomina. Tem muita gente que sofre para sobreviver nessa terra. Ela sofre para se manter viva nessa terra, onde pessoas ricas, elas vivem em vã contendas, dentro de casa, se comendo, se xingando, blasfemando, e na rua são todos perfeitos. Eles fingem para ele mesmo, está tudo bem, não preciso de saber nada. E aí ele troca a sabedoria do Criador do mundo, né, que criou todas as coisas, porque eu já tenho dinheiro. Então, vai entender a loucura do mundo. Não é verdade? Quando a gente crê que o dinheiro é o nosso Deus e pode todas as coisas, é quando as pessoas, elas confundem tudo. Eu já vivi no meio da alta sociedade e já vi de perto. Eu conheci de perto a hipocrisia, a falsidade e a mentira que as pessoas fingem que está enganando todo mundo. Elas fingem para ela mesma, porque elas fingem para elas mesmas que são melhores, que são superiores e que não precisam de nada. Já estudei, já tenho meu dinheiro, não preciso saber nada. E por isso, elas mergulham nas religiões, em algum tipo de religião, fugindo das verdades do Criador do mundo. Então, muitos, eles não crêem nas verdades do Criador por esse motivo. Por eles ver que Satanás existe apenas nas vidas alheias. Na vida deles, eles são aquele sepulcro. São todos belos e o que vale para eles é um tênis caríssimo, uma bolsa de couro e o rótulo. Eu tenho um rótulo. Eu sou isso ou sou aquilo. E isso nem Deus pode mudar na vida do homem. Ele morre enganado. A verdade é essa. A verdade dói, mas é a verdade que liberta. Deus diz isso. É a verdade que liberta. Então, nem todos querem ouvir a verdade. Nem todos, né? E eu peço para você que deixe o seu like, tá certo? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.